Ah, né? Que beleza, hein? Esse ano, hein? Pro mundo pop, pro mundo da música, foi um atrás do outro. Pô, foi, né? Vamos relembrar aqui, falamos no início do programa, mas vale dizer novamente, David Bowie, Prince, né? O Leonard Cohen, o guitarrista do Status Quo também morreu agora, recentemente no final do ano, o Steve Parfit, e agora o George Michael, Calbi, né? Calbi Peixoto, no cenário nacional, faleceu também. Bom, o George Michael morreu ontem, aos 53 anos de idade, em sua casa em Londres. Cantor e compositor britânico. Não se sabe ainda, né, de qual foi a causa da morte do George Michael. Ulisses está aqui. Alguma coisa no sentido aí das investigações, do que disse a polícia a respeito do que levou à morte do George Michael, Ulisses? Então, Edgar, a família não se pronunciou muito, né, sobre a morte dele, só emitiu uma nota confirmando e pedindo para que a privacidade seja respeitada, aquela história comum quando alguma celebridade morre, né? E a polícia disse que não existe nenhuma circunstância, nenhum indício que leve a crer que é algo que precise de uma investigação ou por exemplo, morte violenta, ou consumo de drogas, nada disso. Sim. Então a polícia disse apenas que não existem suspeitas em relação a essa morte. Tem um precedente de pneumonia, alguma coisa de doença respiratória. Em 2011, né? Faz um tempo já. Já faz um bom tempo. Mas o problema é que assim, sempre teve especulação em torno do George Michael, dele ter ou não o vírus HIV. O HIV. Ele até teve alguns conflitos com a imprensa britânica por causa disso, e a família, claro, não se pronunciou e provavelmente não vai se pronunciar, porque ele mesmo não gostava de expor esse lado da vida dele e tal. A gente lembra que, por exemplo, em 98 teve aquele escândalo do George Michael, que também ele levou muitos anos pra dizer se era homossexual ou não, pra dizer se era gay ou não, embora os tabloides britânicos sempre fizeram muita especulação, muita fofoca em torno disso. Aí em 98, lá em Beverly Hills, ele foi pego, né? Foi preso tendo relação sexual dentro de um banheiro em Beverly Hills. E aí nessa época não teve mais como ele esconder mas a você história sabe toda, que né? desde antes, né? Também quando ele fez a participação com o Queen em Somebody to Love, ele já vinha demonstrando que essa persona real dele estava vindo a público, né? E aí, em 98, quando aconteceu essa prisão aí por conta de atos obscenos... Você lembra do clipe depois que ele divulgou, que tinha o policial beijando e tal, se beijando dentro do banheiro, virava uma balada o banheiro e tal. Então Tem um caminhão, né? Exato. Então, o que é mais chocante para os britânicos, principalmente nessa época, porque dezembro é o mês que só se ouve George Michael na Inglaterra. Aquela música dele, Last Christmas, da década de 80 e tal, é um hino do Natal britânico, né? Principalmente Last Christmas e também a Mariah Carey, aquela outra música da Mariah Carey, que agora não me lembro, All I Want for Christmas, eu acho que né? o James Corden até fez o vídeo do Carpool Karaoke de Natal com a música da Mariah Carey. Por causa disso, porque essa música e o Last Christmas são os grandes hinos de Natal na Inglaterra, o que todo mundo ouve. E eu falei do Carpool Karaoke, e aí tem uma história engraçada, quer dizer, com o George Michael, porque, na verdade, ele foi o primeiro passageiro do James Corden no que não era o Carpool Karaoke, era uma participação na BBC 2011. E, enfim, era em prol de arrecadação de grana, né, para uma fundação, mas era exatamente o processo. Era o James Corden e o George Michael num carro, aquelas piadinhas rolando, como se ele estivesse dando uma carona pro George Michael, e eles acabavam cantando uma música. Enfim, eles cantaram até uma do Wham, né? Que foi o primeiro... Sim, primeiro... Last Christmas é do Wham, né? Eu tava ouvindo aqui o Last Christmas, que a gente tava brincando na redação, que o Last Christmas tá pros ingleses assim como... Assim, isso... Como é que é? Então é Natal, né? Então é Natal da Simone. Da Simone, exatamente. Que é a música que o Ulisses tocou aí no assunto, a gente tá ouvindo aqui de trilha sonora. Mas vocês falaram do One. O One surgiu no começo dos anos 80, uma dupla, ele e um outro parceiro chamado Andrew Ridgeley, e foram responsáveis por sucessos que acabaram acompanhando a trajetória do George Michael também, e dando esse pontapé inicial na carreira artística dele, bem sucedida carreira, que vendeu mais de 100 milhões de discos, né? Ganhou vários prêmios, foram em Grammys, ganhou duas vezes o prêmio Grammy, ganhou 3 vezes o Brit Awards e 4 o Ivor Novello também, que é um prêmio importante dedicado à música. Mas na época do One,
Eu tava procurando até aquela primeira música, baladinha do George Michael pra gente ouvir aqui, mas eu vou colocar aquela popzinha, né? Mas eu vou colocar uma balada que chama Careless Whisper também, que marcou muito o rádio. Muita fossa de muita gente. Nossa. E é aquele tipo de música que é um chiclete, gruda. E o que ele tá lindo nesse clipe? Mas não enjoa, né? Não enjoa o público. É o tipo de música que todo mundo conhece, né? Às vezes o cara nem lembra de onde ele ouviu o George Michael, mas as músicas dele com certeza conhece, né? Ó, vamos ouvir um pouquinho da balada. Bom, são várias as coisas envolvendo a carreira bem sucedida, como eu disse, do George Michael. Foram quase 4 décadas de sucesso, né, à frente da mídia. E um cara também, Paulinha, polêmico em vários aspectos, né? Combativo em vários temas ativistas ali, né? E depois foi preso também por consumo de droga, foi internado, rehab, enfim. Bateu o carro quando eu tava... Fumando maconha, disse que tava fumando maconha. Prestou serviços públicos, né? Foi obrigado a prestar serviços pra comunidade, né? Por causa desse acidente, né? E agora com a morte dele, vários outros artistas, claro, que se manifestaram, Ed. E aí você tava falando de como, enfim, ele foi pontuando anos 80 e 90, principalmente com a música dele, e também o mundo dos videoclipes, né? Muitos dos clipes do George Michael foram inesquecíveis e premiados pela MTV, que foi, enfim, o carro-chefe aí da premiação para videoclipes na história da música. E a Madonna, quando ela foi se despedir do George Michael nas redes sociais, ela usou um vídeo de um não é VMB, né, que não é Brasil, VMA. O VMA. Aonde ela introduz o George Michael pra receber um prêmio. Aqui, ó, tem aqui pra gente, ó. Ladies and gentlemen, George Michael. Você já ri na mão Video is just as important as the record in terms of getting your message across these days. There's no denying how important the video is. A gente tá vendo aí as imagens, né? I Want Your Sex. Ela até cita aí quando ela chama ele. A Madonna tava naquela época que ela andava escoltada com 2 outras minas que faziam tudo o que ela fazia, sabe? E aí ela fala que ele, além do que ele é muito bom compositor de letras, né, Edgar? Que, enfim, às vezes o cara é um grande intérprete, é muito gato, dança, mas enfim, não compõe, não escreve, que não é o caso do George Michael, que faz tudo isso, que até já cantou com a Aretha Franklin, também em videoclipe com o Elton John, que foi outro que também se pronunciou nas redes sociais. Bom, enfim, né? É um grande artista. Você pode até achar que você nem conhece o George Michael. Tem gente que às vezes acha. Mas quando vai ouvindo as músicas, fala, gente, eu conheço todas as músicas do George Michael. Essa daqui foi a primeira música que eu me lembro de tocar no rádio, ainda com o do One, né? Que é a baladinha que eu me referi, a baladinha pop, Wake Me Up Before You Go Go. Essa daí é o clássico das festinhas de firma no Reino Unido. Essa hora a gravata já tá na testa, Já né? tá, Freedom também é demais, né? Freedom. Vou pôr de super novo. performático. Vou pôr de Tem o novo o videoclipe Freedom. das modelos, Meg Top. Maravilhoso. Cindy Crawford, Todas, né? Linda Evangelista, Naomi Campbell, todas as top models nesse clipe. Esse foi um dos mais marcantes, Ellen. E elas, lembrou. todas essas que você citou, elas estão participando do documentário que... Era previsto pra esse ano e sair em março sai em do ano 2017, que ele narra, né, o documentário, George Michael, e tinha a participação dessas super top models e também de outros artistas, né, a Mary J. Blige, o Tony Bennett, o Liam Gallagher, James Corden, o Rick Gervais, né, o ator britânico. Então, era um documentário que ia sair forte no ano que vem. Agora eu não sei o que eles vão... Não, acho que vai sair. A como previsão eles vão- poderia até sair esse ano, mas diz que foi marcado pra março do ano que vem. E junto com a reedição desse álbum que tem Freedom, que é Listen Without Prejudice. Eles vão relançar o álbum. de A 90, Sony já né? também fechou. A Sony
parece que vai lançar pra março também. Agora precisa ver, né? Porque muita coisa se desenrola quando você perde o artista. Exato, né? Então, Como provavelmente o final projetos do vão filme ser tem que ser outro agora, né? conduzidos, Eles vão com Agora certeza fica a dar um outro- curiosidade se ele vai falar um pouco sobre a sexualidade dele e essa vida pessoal. Você vê que era uma coisa dele, ele não durante tocava muito tempo ele ficou muito. recluso nessa ideia, E né? só quando acontecia alguma coisa, ele era obrigado a tocar nesses assuntos. Aliás, né? como eu me referi aqui à participação com o Queen no clássico Somebody to Love, no Wembley Arena, em 92, olha aqui, ó, vamos ouvir um O trechinho. antigo ó. Wembley. E ele antes dessa música, ele introduz fazendo uma menção, em consideração ao Fred Mercury, né? Homenageando o Fred Mercury e pedindo o cuidado das pessoas. Olha que curioso, né? O Fred Mercury, que morreu, né? Vítima do HIV. E ele interpretando a música no lugar do maior vocalista do rock, aí à frente, junto com o Queen, pedindo à plateia o cuidado, né? Na condução das suas... Porque a imprensa britânica, a gente sabe que os tabloides, eles são bem sanguinários, né? E aí se cria uns boatos e histórias que, por mais que em alguns casos sejam com fundamento, como era do George Michael, como era do Fred Mercury, acaba destruindo a vida das pessoas. E naquela época, né, a gente tem que lembrar que não é como hoje, né? Estamos falando de 20, 30 anos atrás, em que o cara ser homossexual era um negócio muito pesado e tal, né? Não dava pra ele aparecer na televisão, ele ia perder dinheiro, ele ia ser humilhado na rua, ele ia... Mesmo em países com uma mente um pouco mais aberta, como é a Inglaterra, né? Mas a tradição naquela época era complicada, né? Então, por isso que a gente vê o George Michael, muita gente fala, o cara se recusava a falar que era gay e tal, mas eram outros tempos, né? Hoje em dia, felizmente, o mundo avançou, né? E também, mais recente, agora eu tava pensando aqui nas novidades que a gente falou, né? O documentário, o relançamento do álbum. E ele, teoricamente, estava trabalhando pelo menos em uma nova música. A gente não sabe se era um álbum Tinham completo. pré-produções, né, do que viria em 2017, né? O que era prometido como um álbum novo em 2017. Ele estava trabalhando com o Naughty Boy, que é produtor britânico. Então a gente sabe que pelo menos em alguma coisa nova também possa aparecer. Que é o cara hoje, o produtor mais, né, lá na Inglaterra, o mais badalado, o Naughty Boy, né? Trabalha com todas as grandes estrelas, né? Tá aqui então, fica a nossa singela homenagem a esse grande artista pop internacional, George Michael. Um trechinho de Freedom 90 pra gente relembrar esse momento marcante na carreira desse artista britânico.